Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, convido você a dar um joinha, a compartilhar, a acionar o sininho. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a linda missão da qual você também colabora, da qual você também participa. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. O evangelho que hoje nós vamos ouvir se encontra em João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em seguida, foi Jesus com os seus discípulos para os campos da Judéia e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não se tinha sido lançado aos cárceres. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ei-lo que está batizando e todos vão até ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se, sobretudo com a voz do esposo. Nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. Importante que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a leitura de hoje quer nos fazer compreender a dimensão de João Batista para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não de João Batista versus nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui não há uma disputa. Não há uma disputa. Aqui nos mostra que os discípulos de João teve uma discussão ferrenha com um judeu, e esse judeu, tentando provocar talvez o coração de João, dizia que Jesus estava também batizando. E João fala claramente: olha, eu sempre disse para vocês que eu não sou o Cristo. Muitas vezes já lhes disse que eu não sou digno de sequer desamarrar as correias de suas sandálias. Eu sei onde é o meu lugar. Eu não sou o Cristo. E ele dizia: aqueles que estão batizando. E João disse: ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado no céu. Ou seja, João atesta que aquele que batiza é o Cristo e que eu não sou digno. Então os discípulos de João olhavam para o Cristo como resposta da vida do próprio João, que preparava o caminho do Senhor. E o texto diz que João ainda não tinha sido colocado no cárcere. Então, de forma alguma, o batismo de Jesus e o batismo de João não é uma disputa. E João vai dar um exemplo aqui muito bonito. Ele fala: quem tem a esposa é o esposo.
O amigo do esposo, quando ouve a voz do esposo, se alegra. Ou seja, o esposo é o Cristo. O Cristo. João é o amigo do Cristo que ouve o esposo. O esposo. Nós queremos ver nessa linguagem figurada a Santa Igreja. O Cristo é a igreja, é o esposo. Nós devemos ser a noiva que adentra nessa igreja, ornado como a noiva mesmo que vai ao encontro do seu noivo, ou seja, vai ao encontro da segurança. Essa beleza que nós precisamos perceber hoje. E aí termina exatamente com a palavra do qual todos nós devemos hoje, como diria talvez alguém aí que popular, diz assim, calçar a sandália da humildade. João Batista soube fazer isso como ninguém talvez. Calçar a sandália da humildade, que vai nos apresentar, claro que vai nos apresentar como modelo de humildade a Virgem Maria. Mas ele vai falar o seguinte para nós, é necessário, entenda, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Como é bonito isto. Fazer com que diminuamos para que o Cristo seja exaltado. João Batista se sente alegre, ele diz aqui no texto, né? A minha alegria está aí, em saber que ele é exaltado, ele é reconhecido. Toda a minha tarefa, toda a minha vida foi fazer com que ele fosse exaltado, reconhecido. Então, nós estamos diante de uma bela passagem do Evangelho que nos faz perceber a grandeza da missão de João Batista, que dá total espaço para que o Cristo desenvolva o seu ministério. Então, que hoje possa ser assim para mim e para você, nessa alegria de nos permitirmos que o Evangelho do Senhor possa cada dia mais ser divulgado na nossa vida, com a nossa história, e que nós possamos diminuir cada dia para que ele cresça. Nenhum pregador, ninguém que prega a palavra de Deus pode se sentir maior do que aquele do qual se prega. Eu não posso me sentir maior, eu não posso me sentir melhor do que aquele do qual eu estou pregando. Então que hoje possamos viver essa maravilha, né? No meu status está lá uma mensagem muito interessante, né? Alguém que se autodenomina importante porque pregou, porque anunciou, etc, etc. É um exímio pregador, né? Se acha muito importante. Saiba que, está lá no texto, talvez nessas palavras, né? Saiba que também um jumentinho levou Jesus Cristo. Um jumentinho. Então, nós precisamos aprender ou reaprendermos a valorizar a palavra de Deus, que dá vida à vida de outros, do que se aproveitar da palavra de Deus para um crescimento meramente humano e não espiritual, e não moral, e não espiritual, e não um crescimento que nos leva ao aumento da nossa fé para sustentar a fé do outro. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude no diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente a nossa vida no serviço ao seu Filho Jesus, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar dos sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos ensine
a servir a Jesus com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.